O primeiro livro da meta de 12 livros para 2020 já foi lido em janeiro e é o Bel Ami, do Guy de Maupassant. Bel Ami foi publicado no final do século XIX, em 1885, e é considerado um dos expoentes do movimento realista na literatura francesa. Ou seja, é considerado um clássico dentro da literatura não só europeia, mas mundial. Não é muito comentado, assim, até onde eu pude prestar atenção, mas deveria, porque traz aqui uns temas bem pertinentes. O autor, o Guy de Maupassant, vai estar aqui traçando a trajetória de um jovem ex-soldado de origem camponesa, com 20 e poucos anos e muito bonito, o Georges Duroy. E o Georges tem a intenção de ascender socialmente, assim, a grande meta dele. Então, ele não tem de início a capacidade para fazer isso sozinho. Então, ele vive em bares, vive uma vida boêmia, com prostitutas, esse tipo de coisa. Até o momento ali em que um amigo dele, o Forestier, o encontra em uma dessas situações e conversando assim, para aqui para lá, o amigo dele fala: olha, eu consegui um emprego bem legal, um jornal, sou jornalista, você não precisa de muito para ser também, você quer vir? E aí, acelerando um pouco, ele chega lá, se torna jornalista do jornal e é jogado já numa classe social, um patamar acima da que ele estava, digamos assim. Ele começa a frequentar mais bailes de burgueses, a conhecer mais damas de sociedade, e ele larga assim o nicho social em que ele estava vivendo. E aí já começa a saga do Georges Duroy. Dentro desse novo cenário em que ele está inserido, ele vai tentar ascender socialmente de toda forma. Então, ele vai terminar fazendo que esse livro é mais conhecido e que, inclusive, originou esse termo para várias pessoas, que não é tão comum aqui no Brasil, mas eu já vi muita gente chamando de Bel Ami homens que são basicamente gigolos, que são ou sustentados ou que dependem das mulheres para ascender. E é basicamente isso que o Jorge faz. Ele seduz as moças, ele aproveita da beleza dele, da astúcia dele, e ele seduz mulheres casadas, ele faz amantes, e através dessas amantes que ele vai fazendo, ele vai conseguindo a influência delas com o marido delas, a fim de conseguir progredir na carreira e chegar no lugar em que ele quer chegar, que na realidade nem ele sabe necessariamente qual é. Eu comecei esse livro no ano passado, mas honestamente eu achei muito chato, então eu parei de ler. Só que esse ano eu coloquei ele na meta porque eu não quero mais fazer isso, de achar um livro chato e necessariamente parar ele. Então eu voltei a ler esse ano e assim, minha opinião mudou em partes, cheguei até o final, mas a visão de que é um livro chato não é completamente equívoca, porque por vezes esse livro se torna assim extremamente intragável, denso, não por questão de linguagem. O autor aqui ele faz um trabalho muito prazeroso de se ler, porém é chato no sentido de que a história é lenta, é uma trama da vida real. O que se passa com o Georges Duroy pode acontecer com muitas pessoas, é um retalho, né? Basicamente o que o realismo se propõe, né? Tratar histórias um tanto quanto verossímeis. Em alguns momentos o autor vai acelerar, vai em uma página
fazer uma passagem que, assim, você percebe que meses se passaram, ou pelo menos muitas situações se passaram, mas isso funciona apenas como, vamos dizer, aqueles enxertos de final ou começo de novela que passa uma fase. Não necessariamente significa que vai agilizar a coisa toda. Mas em quesitos técnicos isso não seria assim extremamente incômodo se não fosse pelos personagens desse livro. Esse livro não possui um personagem carismático a ponto de você torcer por ele. São todos extremamente soberbos e arrogantes, antipáticos. O protagonista desse livro, Georges Duroy, a todo momento faz trambiques e se põe numa posição superior aos outros. É aquele tipo da pessoa que vai furar a fila só porque ele é rico e bonito e branco e as outras pessoas para ele são inferiores. Então, isso foi bem incômodo porque por ter essa dificuldade de ter afinidade com o personagem, título basicamente desse livro, eu não tinha desejo de ler a história, o que pode inclusive pecar, pode atrapalhar um pouco a sua opinião agora vendo esse vídeo, mas não significa que a história seja ruim. É uma história muito bem construída, muito bem desenvolvida, mas significa, sim, não vou mentir, que você está lendo ali para avaliar um momento histórico, para fazer um estudo, para realmente ler e conhecer a obra. Você não, pelo menos eu não, vai estar lendo isso aqui necessariamente por prazer. Depois de começar a ler, já tá tipo assim, mais da metade, eu tava tipo assim, meu Deus. E aí eu vi o trailer do filme e fiquei muito empolgado. E aí continuei lendo e tal. Não vou dizer que foi assim ruim, sabe? Tanto que assim, no geral eu dou 4 estrelas para esse livro. Mas eu percebo que isso foi mais por termos técnicos e porque sim, é uma história muito bem construída. É assim, nesse aspecto citado, um livro muito bom. Mas a gente sabe que não é só isso que torna uma leitura prazerosa, né? Então eu não tenho como dar assim uma opinião preto no branco acerca desse livro. Eu tenho como falar, né, minhas interpretações e aí você tira se você quer ler ou não. Meninos, não sejam que nem esse cara aqui, porque nossa senhora. Inclusive me irritava ver que ele conseguia seduzir as moças com tanta facilidade, sabe? De uma forma assim quase mágica. Isso não acontece na vida real e penso eu que não acontecia antigamente, mas ele consegue, né? Fazer o quê? Esse é o conto de um homem mesquinho, arrogante, mal, por que não dizer assim, que se acha melhor do que os outros e que consegue tudo que ele quer, sabe? Assim, é bom porque te faz abrir o olho em diversos aspectos, mas, bom, tem outros livros realistas que eu acho que dariam menos raiva que esse. Mas funciona muito bem com o que se propôs na época, né? De tipo ser uma grande denúncia à sociedade. Porque aqui ele mostra adultério, trambiques, golpes, mostra assim tudo que não presta da forma mais sórdida possível. Então assim, é muito bom, mas também é horrível. Então você tire suas próprias conclusões. E se você já leu ou tiver lido, deixe aí nos comentários. Deixe like nesse vídeo, se inscreva no canal e, bom, Bellamy.